ProUni, 30 de janeiro a 2 de fevereiro, a semana seguinte. E FIES, 6 a 9 de fevereiro, uma semana adiante. Vagas do SISU disponíveis amanhã em sisu.mec.gov.br. Bom, gente, mais uma vez agradeço aqui ao professor Paulo Baroni, à equipe da Secretaria de Educação Superior, de Ensino Superior, SESU, e queria também registrar, antes de abrir as perguntas, o professor Júlio Gregório, secretário de Educação do Distrito Federal, que assiste a coletiva, tá presente entre nós, e ratificar os meus agradecimentos a todos os que fazem o INEP, e registrar aqui, destacar a professora Eunice, a Luana. Muito obrigado, Luana, você e sua equipe foram muito importantes para o sucesso do Enem, e o nosso Camilo, que é o homem da tecnologia, o diretor da área. Sem ele, certamente, a gente estava aqui numa situação bastante complicada. Muito obrigado, Camilo, também. Então, estamos aí prontos para ouvi-los. Murilo. Murilo Salviano, da TV Globo, Globo News. Boa tarde, ministro, Maria Helena, Marinês, Paulo Baroni. Eu tenho duas questões. A primeira delas, eu queria saber se vocês têm uma média da redação, uma média geral, de qual foi a nota média na redação dos estudantes. E o segundo ponto que eu queria saber é o que leva o MEC, o INEP, a questionar se a prova diretamente, as pessoas, se a prova pode ser aplicada em apenas um dia. Eu quero saber se os estudiosos, pesquisadores ligados ao INEP já fazem essa avaliação, que seria melhor uma prova em apenas um dia. Então, eu queria saber como é que vocês avaliam e o motivo de terem feito essa pergunta diretamente. Na verdade, a gente está falando de possibilidade. O melhor é sempre algo bastante subjetivo, e a gente quer levar em consideração alguns aspectos. Evidentemente, tem um aspecto financeiro, uma aplicação de uma prova em um único dia, você tem um custo para a aplicação reduzido em boa parte dos itens que compõem o custo total de aplicação, reduzido a apenas um dia. Segurança, por exemplo, né? Até a própria questão do volume de papel envolvido na aplicação da prova, se porventura for apenas um único dia, é diferente de 2 dias, porque num único dia ela terá que ter um tamanho menor do ponto de vista de perguntas do que em 2 dias, como se tem atualmente. E a gente precisa tomar uma decisão como essa, levando em consideração também a opinião das pessoas, e principalmente daqueles que submeteram ao exame, o Enem, recentemente, principalmente no último ano, 2016, e aqueles que estarão planejando se submeter ao Enem nos próximos anos, a partir de 2017, o ano em curso. Então, é algo importante a gente colher isso. Eu vou passar para a professora Maria Inês, que ela pode trazer algumas explicações mais do ponto de vista de conteúdo técnico e de balanço, balanço e de equilíbrio técnico da prova, sendo ela aplicada em 2 dias ou em um único dia. Vamos dizer, a segurança técnica e a recomendação do Ministério, especificamente da minha pessoa, é de que nada possa avançar se, porventura, nós não tivermos a garantia de que, tecnicamente, ela terá todo o suporte para que a avaliação se dê com a qualidade histórica do exame nacional. Então, a gente não vai, de forma alguma, sacrificar a qualidade por conta de qualquer que seja a conveniência, ou mesmo, e, eventualmente, a questão da redução de custo. Então, eu pediria à professora que ela pudesse trazer algumas explicações com relação a esse equilíbrio das provas em uma aplicação num único dia ou em 2 dias, como ocorre até hoje. Murilo, só queria dizer o seguinte, para fazer a consulta pública com bastante responsabilidade, o ministro fez uma consulta íntima também para o INEP, perguntando se a gente podia garantir toda essa qualidade técnica que ele falou com a realização de um exame num único dia. Então, os nossos psicometristas, os nossos estatísticos,
todos eles fizeram um estudo e oferecemos ao ministro a garantia da possibilidade de realização num dia. É por isso, então, que ele respalda a sua decisão de perguntar publicamente o que é que as pessoas sentem em relação a isso. Então, o estudo está feito e o INEP, então, ofereceu ao ministro esta possibilidade também para que ele possa aliar a esta sua decisão da consulta pública esta segurança de poder tomar essa decisão. E consultores externos também. Não só os técnicos do INEP, mas especialistas externos que também foram consultados. De renome internacional. De renome internacional. Eu vou passar aqui para o professor Paulo, que ele quer agregar algo com relação a essa pergunta do Murilo. E eu quero dizer que, para nós, a consulta ela é relevante porque nós teremos principalmente a opinião dos alunos, dos estudantes. Sua Excelência, o estudante, é que vai falar fortemente para que a gente possa tomar uma decisão com respaldo daqueles que são justamente os mais afetados, direto ou indiretamente, com relação à aplicação de um exame como o Enem. Então, os alunos estão no centro dessa decisão. Bom, eu só considero que é relevante acrescentar que uma prova dessa natureza precisa atender uma série de requisitos técnicos, entre os quais eu citaria: ela precisa ter seletividade, ela precisa responder à competência mínima relacionada com as notas mínimas para certificação, para acesso aos programas do MEC, e precisa ter a cobertura suficiente para poder reportar as competências que ela avalia. Então, todos esses aspectos, entre outros, foram submetidos à análise técnica por parte dos especialistas, conforme a presidente Maria Inês Fini acaba de mencionar. Quem mais? Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Bom dia. Leandro de Souza, TV Escola. O Enem surgiu como um programa de avaliação do ensino médio. E depois ele passou a ser também um programa de classificação para o ingresso na universidade no ensino superior. Eu pergunto aos senhores, isso não provoca uma distorção no foco do estudante no ensino médio na hora de absorver o conteúdo, considerando que, evidentemente, são dois modelos absolutamente distintos? Uma coisa é a avaliação do desempenho do aluno, outra coisa é a aplicação de uma prova seletiva na universidade. Os senhores estão levando em consideração isso e as mudanças do ensino médio, as mudanças no Enem, vão considerar esse aspecto? Bom, eu vou pedir à professora Maria Helena, em primeiro lugar, depois à professora Maria Inês. Bom, obrigada pela pergunta. Essa questão foi amplamente discutida no lançamento do Enem em 1998, quando a Maria Inês era a diretora do Enem e eu presidente do INEP. O objetivo naquela ocasião era a avaliação dos alunos ao final da educação básica. Era um projeto ou uma avaliação, uma autoavaliação do aluno. Naquela época também o Enem tinha o objetivo de avaliar as competências gerais e as habilidades que foram desenvolvidas e permanecem. Agora o Enem é outra coisa. Ele é um exame de seleção de alunos, ele é um vestibular nacional. Por essa razão, cada vez mais há um distanciamento entre aquilo que a professora Maria Inês chamou de referências do Enem, que serão mantidas, e o que acontece hoje com a prova. A prova é cada vez mais uma prova programática, que segue os conteúdos dos vestibulares definidos pelas universidades. Então, você tem toda a razão, há uma diferença entre avaliação de aluno do ensino médio, avaliação de aluno, seleção de aluno para ingresso no ensino superior, e por essa razão o INEP está estudando outras formas de avaliação do ensino médio, inclusive considerando a proposta de reforma do ensino médio que levará em conta uma base nacional comum curricular, além da parte de diversificação e flexibilização. Não, nós estamos, a Maria Inês, inclusive, já está estudando, ela pode falar sobre isso, está estudando a aplicação imediata, não sei se esse ano ou no próximo, mas eu acredito que seja nesse, de um SAEB universal, para todos os alunos concluintes de ensino médio. Sim, é avaliação de aluno de ensino médio e não seleção de aluno para o ingresso no ensino superior.
Professora Maria Inês. Convém mencionar, ministro, que o Enem, de fato, nasce como uma avaliação individual que podia servir uma referência para acesso ao ensino superior, tanto que em 2002, quando deixamos a coordenação do Enem, nós já tínhamos mais de 500 instituições de ensino superior usando o resultado do Enem. Nenhuma federal. Algumas universidades ou instituições menores, onde a relação candidato-vaga não era muito grande, muito distorcida, então eles usavam o Enem como uma referência. Outras usavam como primeira fase. A FUVEST de São Paulo, inclusive, fez essa adesão, não é? E ele deixa de ser essa característica de referenciar-se nos princípios da LDB e passa, então, a fazer parte de um pacto, um acordo que foi feito com as universidades federais, que transferiram a sua lista de conteúdos das disciplinas, dos componentes curriculares, para a composição do exame. E ele passa, então, a se referir muito mais a essa lista de conteúdos do que especialmente a matriz de referência, que são as habilidades elencadas já a partir da LDB. Então, o Enem, de fato, sofre essa grande transformação e passa, então, a anualmente fazer esse ranking, essa plena utilização, multi-utilização, eu diria, dos seus resultados. A tentativa agora não é nem fazer uma coisa, nem eliminar uma coisa e nem a outra, mas retomar um pouco essas bases que o constituíram, que fazem parte de toda a nossa legislação educacional, sejam diretrizes, leis, etc., e retomar um pouco essa concepção de um exame que pode, sim, ter as duas funções: avaliação do indivíduo, referida na reforma do ensino médio, e também uma referência para acesso ao ensino superior. Então, esse é o grande desafio das equipes técnicas do MEC. Nós acompanhamos diligentemente as discussões da reforma do ensino médio, a elaboração da base curricular nacional, e estamos, então, fazendo os ajustes necessários. Convém dizer que, em nenhum momento, todas as vantagens advindas, sejam bolsas de estudo, sejam créditos para acesso ao ensino superior, serão aviltadas. Muito pelo contrário, elas serão. A nossa preocupação sempre é oferecer uma medida que permita o acesso a todos esses bens sociais que os nossos jovens já obtiveram. Está bem? Ok. Fernando, da agência Rádio Web. Eu fiquei com uma dúvida são 3 perguntas. Até quando vai a consulta pública? 10, né? Eu não sei se está no material, mas eu não consegui achar aqui. Se vocês fizeram um comparativo das médias desse ano, do Enem e do Enem do ano passado. E a última pergunta é sobre as mudanças. Sobre as mudanças no Enem, eu já vi, vocês já falaram nisso, em tentar impedir aqueles alunos que ainda estão no ensino médio de fazer testes, né, usar o Enem como teste, e se falou na ideia de fazer um simulado. Já se avançou nessa questão? Não, nem há nenhuma intenção com relação a aqueles treineiros que possam estar impedidos de se submeter ao Enem. Não há nenhuma ideia nesta direção e nós queremos descartar essa hipótese, né? Com relação à sua primeira pergunta, o prazo da consulta vai até o dia 10 de fevereiro. Então, até o dia 10 a gente pretende colher a opinião geral do público. Só para ilustrar, nós temos até aqui 11.500 pessoas que já se posicionaram e manifestaram alguma opinião com relação à consulta pública, e 1.144.000 pessoas visualizaram o resultado do Enem, que está já disponível no site do INEP. Professora Maria Inês. Só queria complementar que os resultados dos anos anteriores estão no nosso site, e aqueles gráficos que nós apresentamos que mostram a estabilidade do desempenho em todas as áreas do conhecimento, desde 2008. O comparativo está expresso. Então, o comparativo está expresso nesse gráfico. E nós temos o que evidencia a estabilidade. O que nós temos no nosso site, temos as médias destacadas por ano. Professora, tem uma média geral do Enem? Desculpe que eu não
não achei no material uma média geral de todas as provas, ou é por prova mesmo? Não, não fizemos isso. Não, não fizemos isso. Só a média da redação tem alguma coisa? Não temos média da redação. Ela está apresentada nas faixas de desempenho. Ministro Daiane, do Estadão. Eu queria, pois é. Se você estivesse no Congresso. Pois é. Ministro, eu queria saber mais detalhes em relação aos estudantes, adultos, jovens do INSEJA. Pelo que eu não sei se eu entendi direito, mas pelo que eu entendi, seria um Enem específico para essa categoria de estudante, é isso? Não Enem, seria um exame específico para certificação do nível de ensino, tanto do fundamental como do médio. Né? Como sempre foi, quer dizer, nós criamos em 2002, por uma exigência social de atender essa população, uma referência baseada numa varredura maior de currículos e conteúdos para poder certificar o nível de ensino. O antigo supletivo. Os mais velhos como eu se lembram. A legislação brasileira permite que a partir dos 16 anos, as crianças praticamente, né, os jovens possam buscar a certificação por meio de exames, porque a educação de jovens e adultos ela se organiza em cursos que por si só certificam e em exames que não pressupõem nenhuma escolarização. Não, isso é uma decisão. Uma decisão. Só para ficar claro, ninguém ficará impedido de submeter o Enem. Eu digo, é apenas um cardápio de opção, ou de opções. Se, porventura, o sujeito deseja, o cidadão, o jovem, estudante, o Enem como instrumento de acesso à universidade, vai submeter o Enem. Aquele que quer apenas uma certificação de conclusão do ensino médio, vai submeter, faz o ENSEJA. Então, é uma questão de opção. Foi. Do Enem como certificador, sim. Como certificador, né? São três avaliações que o MEC fará, porque a senhora disse que será criada uma outra avaliação em função do desempenho. O SAEB já é isso, né? Essa segunda avaliação... O SAEB já existe, na verdade, não será criado, né? Vai ser ampliado. Vai ser ampliado. Ampliado. Ele é amostral hoje. Uma que avalia mais a escola, que é o SAEB, porque, além de avaliação dos estudantes, ela coleta uma série de informações sobre cada escola. O exame individual, que é o Enem, que não vai certificar, e o exame que vai certificar o nível de ensino. É o SAEB que produz o Enem do ensino médio atualmente, o IDEB do ensino médio, e nós não temos... No caso do ensino médio, o IDEB por escola, como temos no ensino fundamental. E com essa decisão é possível ter o IDEB do ensino médio por escola, como também ter a avaliação, como disse a Marinês, por escola, por rede de ensino e tudo mais. Esse é o objetivo. Mariana, da Agência Brasil, eu tenho várias dúvidas, na verdade. A gente pode começar pelas mais simples. Treineiros, então, vão continuar podendo fazer o exame, né? Sim. Batemos o martelo nisso. Treineiros, tranquilos, podemos... Tá. As mudanças sugeridas agora nessa consulta pública já devem entrar no edital do Enem desse ano. Essa é a intenção. Isso. Sim. Então, Certo. assim, se decidir por computador, então esse ano já pode ser feito por computador. Não, ainda não. esse é um ponto que certamente não será possível aplicar por computador neste ano. Mas um dia só Não é há uma condições mudança logísticas e tecnológicas e técnicas para você fazer um exame por meio do computador, por computadores, neste ano. Tá, mas a questão de um dia já pode ser aplicada Pode ser aplicado esse ano. Né? Então, a questão de reforma do ensino médio, base, então ainda vai ser discutido de que forma que isso vai ser implementado no Enem. Gradualmente, à medida que você tem a conclusão do ensino médio, da sua estrutura legal e, ao mesmo tempo, a definição da Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, se pretende concluí-lo até o segundo semestre deste ano, evidentemente que o Enem expressará... Se adaptará a ela. Mas ainda não este ano, isso deve ser só 2018, não é Sim, isso? porque nós temos que esperar a base curricular estar pronta. Não descartamos, Mariana, a hipótese de termos uma avaliação piloto, por exemplo, a aplicação
em computador para um programa piloto, não na universalidade de todos os inscritos para o Enem. Tá. O senhor chegou a comentar, acho que em Pernambuco, né? A Margarida de Jornal do Comércio comentou de que o edital seria lançado em fevereiro. É isso mesmo? Tem essa previsão? Fevereiro. Isso Edital mesmo. Enem em fevereiro. Fevereiro, depois da conclusão da consulta, naturalmente. Tá, joia. E outra questão agora, falando do resultado do Enem, eu queria um comentário específico da redação, que a gente vê aí uma quedinha, né, de redações nota 1000. Como é que o INEP vê isso? As provas estão ficando mais difíceis, a correção mais difícil? O que está acontecendo com os estudantes que estão caindo aí o desempenho, especificamente na redação? Não sei. O tema, talvez, eu acho que o tema foi bastante amigável, os temas, né? Porque nós tivemos 3 temas com as 3 edições diferentes. Mas eu acho que é algo absolutamente esperado. Quer dizer, não há, como você tem populações diferentes todos os anos fazendo o Enem, essa comparabilidade de médias ela tem que ser bastante cuidadosa, não é? Porque as populações são bastante diferenciadas. Eu gostaria de fazer uma observação a respeito do desempenho em linguagens, né? Não sei se vocês observaram, o desempenho em linguagens ele tem a menor nota mínima e a menor nota máxima no desempenho, né? E pela própria curva que foi apresentada pela professora Marinês, nós observamos que há claramente um desempenho mais insuficiente em linguagens do que nas outras áreas, o que, na verdade, reforça o que as avaliações nacionais já indicam, que é a enorme dificuldade de leitura e escrita dos nossos alunos. Eu lembro, por exemplo, que no PISA 2015, nós verificamos que o desempenho dos alunos brasileiros no PISA foi exatamente igual ao desempenho dos alunos brasileiros de 15 a 16 anos no ano 2000. Portanto, em 15 anos não houve melhoria do desempenho em leitura, porque o PISA avalia leitura, né? Além disso, os alunos brasileiros continuaram num patamar muito, muito baixo em leitura, o que, segundo as análises do INEP, indica porque os alunos brasileiros têm dificuldade nas outras áreas, em ciências, matemática e tudo mais. Então, esse é um ponto que reforça a preocupação do Ministério com leitura, escrita, alfabetização, né, redação, porque essa é uma enorme dificuldade dos nossos alunos e fragilidade das nossas escolas. Mariana, veja, se você reparar, o resultado do ANA mostra a grande dificuldade que nós estamos enfrentando nesses últimos anos com os programas de alfabetização e a coerência deste exame que mostra, associado à redação, o próprio desempenho em língua portuguesa. Quer dizer, nós, de fato, ler e escrever tem sido para nós, e ler com compreensão afeta diretamente a redação. Bom dia. Minha pergunta é para a presidente do INEP, sou Graciele, do G1. A senhora falou em ataque ao site do INEP. Quais são as providências que estão sendo tomadas? Vocês já identificaram esses ataques? Nós estamos reagindo a eles, tentando recuperar e colocando novamente no ar. Essa é a providência tomada. Ok? Obrigado. Boa tarde para todos, tá? Obrigado. Missão cumprida.